Fala galera, de volta com Falando de Filmes e hoje para falar de um filme que saiu de um livro alemão, cara. Sério, vocês podem não sacar ainda. O nome do livro é Die Unendliche Geschichte. Eu acho que é mais ou menos isso, não sei falar alemão, né? Mas se você não conhece, é o História Sem Fim, o Never End Story, certo? Hoje no Falando de Filme. Backwards and more beautiful, I saw it! Like it? Backwards, wonderful! Bom, acabei de mostrar aí uma pequena imagem aí do filme pro pessoal aí mais antigo poder lembrar do filme. O pessoal que não viu ainda, esse filme passava tanto na sessão da tarde, é uma pena que nunca mais passou, né? Mas vamos aguardar aí, porque a sessão da tarde está voltando com vários filmes antigos, né? Recentemente passou o Splash, Uma Sereia em Minha Vida e vários outros filmes do Tom Hanks, Tom Cruise também, tava passando Top Gun um tempo desse. Vamos aguardar e ver se o História Sem Fim, né, volte a passar na sessão da tarde. Bom, História Sem Fim é um filme de fantasia épico germano-americano de 1984, viu? Ou seja, o filme tá fazendo 30 anos esse ano, cara. 30 anos é muito tempo. Bom, ele é baseado no romance do mesmo nome escrito pelo Michael Ende, né? E o filme ele foi dirigido e co-escrito pelo Wolfgang Petersen. Seu primeiro filme é em inglês, né? Estrelado pelo Barrett Oliver, que é o garoto Bastion, o personagem principal. Não se preocupe, eu vou entrar mais a fundo no História Sem Fim. Só lembrando que História Sem Fim tiveram 3 filmes, então virou uma trilogia. Eu considero somente o primeiro como o verdadeiro filme, cara, porque o primeiro filme é fantástico, assim, pra época. Esses efeitos especiais, assim, nada de CG, cara, nessa época nem tinha, meu irmão. Então era muito foda os efeitos, os monstros de pedra, né, os personagens lá. Mas, pessoal que não conhece, eu volto a repetir, procure esse filme, sei lá, deve ter até no YouTube ele pra assistir. Mas deixa eu continuar aqui. Bom, eu falei, né, do Barrett Oliver, tem o Noah Hathaway, né, a Tammy Snoot, o Moses Gunn, Thomas Hill, Allen Oppenheimer, como as vozes do Falcor, né, e Gmork. Falcor, pra quem não sabe, né, é aquele dragão com cara de cachorro, né, cara, que o pessoal ia assistir o filme e Falcor é muito legal, cara. Quando eu era criança eu assistia esse filme, meu sonho era voar no Falcor. Só pra você ter uma ideia. Bom, na época de seu lançamento, né, foi o filme mais caro produzido fora dos Estados Unidos ou da União Soviética, né? Ele foi seguido por 2 sequências, como eu falei, né? O segundo filme é o Never End Story 2, The Next Chapter, né? Ou seja, o próximo capítulo. E o Never End Story 3, né? Escapando da fantasia, o Escape from Fantasy. Bom, falando um pouco aqui do elenco, né? O Barrett Oliver, né? Como eu falei, ele é o Bastian. O Noah Hathaway é o Atreio, né? O segundo grande personagem, acredito, desse filme, dessa história, né? A Tammy Stonat faz a Imperatriz Criança, né? A Patricia Reiss faz o Ugil. Sidney Browley, a Andy Wook. O Gerard McRaney, né, faz o pai do Bastian, né? E o Moses Gunn, o Chiron. Bom, se vocês não estão muito lembrados disso, né, dos atores e tal, eu vou colocar uma fotinha agora só de leve para vocês visualizarem os personagens, certo? Atreio. A Imperatriz já tinha mandado buscar o grande guerreiro. Quando ele finalmente apareceu no terraço da Torre de Mármore, trazia consigo a esperança de toda a fantasia.
estava... Eu estava tentando... Sair escondido. Não, quer dizer, não... Gosto de crescer. No almoço? Não. Sou o dragão da sorte. Meu nome é Falco. E meu nome? Atreio. E veio numa missão. Como sabe disso? Você estava inconsciente. E falou durante o sono. Nossa. Vir aqui coçar atrás da minha orelha direita. Não consigo alcançar. Aqui? É tão gostoso. Obrigado. Então, rapazinho, você está procurando oráculos? Estou. Mas não adianta. É longe demais. Oh, eu não diria que é tão longe assim. Você sabe como se chega lá? Claro, está logo ali adiante. Como foi que chegamos aqui? Com sorte. Nós já percorremos os 15 mil quilômetros. Não, somente 13.256 quilômetros em linha reta de dragão. Você é o máximo. Ter um dragão da sorte é ótimo para quem busca alguma coisa. Porque tudo se resolve, Atreio. Jamais desista e a sorte irá ao seu encontro. É bom ter um amigo outra vez. Falando um pouco do filme agora, né, soltando um pouco de spoilers, né, infelizmente para falar desse filme eu vou ter que soltar um pouco de spoilers. Bom, a história foca no Bastian, né, que ele é um garoto sonhador que usa a imaginação como um refúgio para os fatos que o entristecem, né. Ou seja, você já começa o filme vendo que o Bastian não tem a mãe, né, o pai dele não dá tanta atenção pra ele, né, o pai dele é muito sangue frio, cara, é incrível isso, perceber assim. Bom, ele sofre bullying, né, no caminho da escola e um dia ele acaba nessa questão desse bullying, né, as crianças da escola começam a perseguir ele aí, ele vai correndo, fugindo. Ele acaba entrando numa livraria onde ele toma conhecimento de um livro chamado A História Sem Fim, né. A priori, quando ele chega, né, o cara lá da livraria meio abusado e até dá um pouco de medo, né, pra criança, né, e tal. Ele começa a interrogar o menino e diz pro menino sair, né, o Bastian sair da livraria, mas Bastian diz que é um grande leitor de livros, já leu O Senhor dos Anéis, que no filme é falado como o Rei do Anel, e vários outros livros, né, ele vai dizendo lá. E então Bastian pega e rouba o livro, História Sem Fim, que o velho fala, não, esse livro aí não pegue não e tal, e o Bastian pega o livro e sai correndo, foge com o livro, né, só que o velho, em vez de achar ruim, ele acha legal, né, estranho isso. Bom, então a leitura do livro transporta, né, para um mundo fantástico, conhecido como fantasia, habitado por um caracol de corrida, um morcego planador, um dragão da sorte, elfos, uma imperatriz criança, o valente guerreiro Atreio, que eu falei, né, e tem o seu cavalo grande Artax, né, e tem uma pedra ambulante chamada Come Pedra. Bom, o jovem começa a visualizar tudo o que ele lê, cara, ele entra na história, né, ele não está lá em si na história, mas ele começa a ver tudo como um olheiro, digamos assim. Então, a imperatriz que governa a fantasia, ela está morrendo, né, e junto com ela todo aquele mundo habitado por criaturas maravilhosas. E um jovem guerreiro é a única esperança para encontrar a cura para a doença da imperatriz criança e impedir que aquele mundo fosse engolido pelo nada. Pois é, esse personagem é o Atreio, né? Bom, todas as esperanças do mundo da fantasia tá no Atreio, cara. Uma criança que, inclusive, quando ele chega lá, né, ele é apresentado que ele é o Neo da história, né? O Link do Zelda, né, da história. Ele chega lá e simplesmente o cara lá, o negão lá, tipo, parecendo o Samuel Jackson, né? Ele pega e diz assim, não, você, Atreio,
deve ir acabar com nada, só que você não deve levar nada. Legal, né? O cara é uma criança e não deve levar nem o seu arco e flecha que ele chegou. O Atreus, ele é tipo um índio, né? Vocês, quando for assistir, vocês vão reparar isso. Só que, de repente, a regra principal é quebrada, porque quando o Atreus sai para combater o nada, o Atreus está em cima do seu cavalo Artax, né? Pois é, né? Já que o Atreus se meteu nesse foguete todo, né? Ele aceitou essa missão e saiu junto com seu cavalo Artax. Inclusive tem uma cena muito triste aí envolvendo o Atreus e o Artax, se eu vou deixar vocês assistirem, eu não vou revelar isso, né? E o Atreus, ele passa por várias aventuras, né, cara? Inclusive ele é ajudado pelo Falcor, né, que eu falei, que é o dragão, um cara de cachorro branco, e ele é perseguido pelo lobo gigante, né, que é o demônio lá da história. Bom, o Atreus, ele não consegue cumprir a missão e o nada acaba com tudo, né? Mas o jovem consegue regressar e a Imperatriz diz pra ele que ele não falhou, né? Então o Atreus tinha feito com que o rapaz que estava lendo o livro, né, o Bastian, quisesse participar da ação da história, ou seja, tudo, assim, a salvação de fantasia depende simplesmente do Bastian, cara. Não precisava nem meter o Atreus nesse foguete todo, certo? Então eu vou ficando por aqui, eu não vou revelar mais, porque também contar o final do filme é muito chato, né, pessoal aí que não viu ainda, certo? E só para encerrar aqui, né, esse filme, como eu falei, ele é fantástico, efeitos especiais fantásticos assim para a época. Ele é um filme de fantasia que ele é destinado para as crianças, mas que na verdade ele passa longe de ser um filme para criança, cara. É um filme até que dá um pouco de medo assim, uma criança for assistir, né? E tudo mais. Bom, eu vou estar mostrando agora para vocês aqui a minha coleção que eu comprei, né? Cinema Dose Dupla, né? O DVD era para ser um DVD duplo, mas eles não fazem mais DVDs assim, né? Infelizmente. Então eu vou estar mostrando aqui para vocês o História Sem Fim que eu tenho, 1 e 2. Bom, como eu falei, vou estar mostrando aqui para vocês aqui o DVD, tá aqui, ó. Cinema em Dose Dupla, 2 filmes infantis, História Sem Fim. O primeiro, né? O História Sem Fim 2, né? O que eu achei legal desse DVD, beleza, ele tem as dublagens clássicas da época, isso é muito legal, muito interessante, mas eu não gosto desse formato que eles estão fazendo os filmes atualmente, né? Outro detalhe, eu não comprei o História Sem Fim 3 porque eu acho o filme muito fraco, mas enfim, esse DVD aqui, ele poderia ser um DVD duplo, afinal ele tem os 2 filmes, mas não, cara, ele é aquele formato que vem DVD, né, de camada dupla, né, por assim dizer, né, em cima História Sem Fim 1, embaixo 2, isso aqui eu acho isso horrível, cara, porque se você não tem cuidado, você acaba manchando e até arranhando ao filme, né? Certo? Então, galera aí que gostou do vídeo, dá um gostei aí, um like, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, você não paga nada. Compartilhe os vídeos, né? Porque isso é muito importante, ajuda a divulgar o canal, ajuda a gente a crescer e divulgar cada vez mais esse meu trabalho, cara. Vocês podem não acreditar muito, mas dá um pouquinho de trabalho fazer esses vídeos, apesar de que eu não edito tanto quanto os outros canais por aí. E aproveitando para fazer uma indicação aí de canal, né? O grande Lucas Cupino, cara, o canal dele é muito legal, muito bacana, muito parecido com o nosso. Ele é um canal que fala de filmes, ele mostra suas coleções aí. Um abraço, Luca. Você se garante muito, cara. Valeu. Então, galera, fiquem com essa imagem aí do História Sem Fim, né? Os DVDs. E até o próximo vídeo. Valeu! Backwards and more beautiful I thought! Like it? Backwards! Wonderful! Backwards like the nothing never was! I tell you, Artax!
What would you like to wish for next? Look, there they are! It's a monster! Get up, Spittle-Core! Let's see how you like it, chicken! Not here! We're gonna get you guys! Bastion made many other wishes and had many other amazing adventures before he finally returned to the ordinary world. But that's another story.